Então vamos prosseguir aqui o nosso curso completo de gramática e nessa oportunidade nós vamos dar início ao módulo de acentuação gráfica. Nesse módulo nós vamos estudar todas as regras de acentuação, vamos fazer vários exercícios e estes exercícios eles vão servir para que a gente possa dominar o assunto definitivamente. Então, antes de entrarmos no assunto de acentuação gráfica propriamente dito, vamos fazer uma pequena revisão de alguns conceitos estes muito simples, né? Conceitos que nós aprendemos no nosso ensino fundamental, mas que é importante nós sabermos para o melhor desenvolvimento do nosso curso. Então, vamos conhecer agora a classificação das palavras quanto o número de sílabas. Então, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas. Monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Isso é muito simples, né? Eu tenho, por exemplo, a palavra pó, eu tenho a palavra pé, eu tenho mal, né? E eu tenho mão. E ainda, né, eu tenho a palavra mãe. Então, aqui nós temos exemplos de palavras monossílabas. Monossílabas são aqueles que possuem apenas uma sílaba. Eu acredito que não há muita coisa para a gente falar, até porque no nosso curso, na parte de fonética nós já falamos exatamente sobre isso. Ainda, quanto ao número de sílabas, nós temos ainda os dissílabos. O que são os dissílabos? São aqueles, né, ou aquelas palavras que possuem duas sílabas. Eu tenho, por exemplo, a palavra casas, eu tenho a palavra cama e eu tenho a palavra carro. Então, você observa que eu tenho casas, uma sílaba, duas sílabas, né? Aqui, duas sílabas para cama e duas sílabas para carro. Então, duas sílabas de sílabas. Temos ainda os trissílabos. O que são as palavras trissílabas? São aquelas que possuem três sílabas. O próprio prefixo já diz né, de três sílabas. Então, nós temos, por exemplo, a palavra paletó, temos a palavra macaco e temos aqui a palavra saída. Você pode observar que todas elas possuem três sílabas. Então, quanto ao número de sílabas, elas são classificadas como trissílabas. E ainda temos as polissílabas. As polissílabas são aquelas que possuem quatro ou mais sílabas. Naturalmente que as palavras que possuem 5 sílabas, nós podemos chamá-la de heptassílabas ou polissílabos. Também está valendo. Porque quando a gente fala polissílabos, quer dizer várias sílabas. Então, polissílabas são aquelas que possuem 4 ou mais sílabas. E aí nós temos a palavra cartolina, nós temos a palavra graviola. Então, nessa pequena aula, nós vimos a classificação das palavras quanto o número de sílabas.